Boa tarde a todos. Eu sou Fábio Alcuri. Este é o webinar produzido aqui, uma iniciativa do escritório Alcuri Pereira e Pupim, advogados. Eu agradeço a participação de todos que nos acompanham aqui no Zoom e no Facebook. Peço desculpas pela demora em entrarmos ao vivo, mas já vamos iniciar. E o objetivo dessa transmissão é falar sobre a Lei 14.010 de 2020, que foi publicada no dia 12 de junho, e trata do regime jurídico especial transitório das relações jurídicas de direito privado. Essa lei foi discutida sob o projeto 1179, foi objeto de vários vetos, mas, mesmo assim, as disposições que entraram em vigor são relevantes para as relações privadas e é sobre elas que nós vamos discutir hoje. Teremos aqui a participação do Dr. Álvaro Lauf, falando sobre as disposições gerais, prescrição e decadência. Dr. Alexandre Pupim, falando das questões comerciais, empresariais, societários e concorrência. E Dr. Wanderson Mariano, falando sobre as implicações nas relações de consumo. Doutora Gabriela Turra, falando sobre as implicações nas relações de direito de família. Eu falarei sobre as questões atinentes ao direito imobiliário. E o Dr. Marcos Felipe Pereira falará sobre as questões relativas ao uso capião. Sem mais delongas, vou passar a palavra aqui ao Dr. Álvaro Lauf, que fará a exposição inicial, e assim os demais sucederão na fala. Dr. Álvaro, peço por favor que nos prestigie aí com suas considerações iniciais e fica com você a palavra. Obrigado. Bom, boa tarde a todos, boa tarde aos colegas aqui, presentes, aos ouvintes, aqueles que acompanham aqui pela plataforma do Zoom, os que acompanham também pela transmissão no Facebook. E a ideia aqui, eu acho que é um bate-papo direto ao ponto, pragmático aí a respeito da Lei 14.010, que trouxe esse regime jurídico emergencial e transitório nas relações jurídicas de direito privado. Como o Fábio destacou, o que me coube é falar primeiro das disposições gerais, que dá um panorama do escopo e da exegese dessa lei, e depois os seus artigos primeiro, do seu artigo 3º, que dispõe sobre prescrição e decadência. Disposições gerais da lei estão lá no artigo 1º e 2º. Farei uma leitura dos dispositivos e depois as considerações. Eu acredito que é uma dinâmica melhor aí para trazer uma abordagem no tema. O artigo 1º da lei, então, diz lá: essa lei institui normas de caráter transitório e emergencial para a regulação de relações jurídicas de direito privado, em virtude da pandemia do coronavírus Covid-19. Parágrafo único. Para os fins dessa lei, considera-se 20 de março, data da publicação do Decreto Legislativo número 6, como termo inicial dos eventos derivados da pandemia do coronavírus Covid-19. Artigo 2º. A suspensão da aplicação das normas referidas nessa lei não implicam sua revogação ou alteração. Então, vamos lá às considerações a esses dispositivos. Bom, disposições gerais. Traz, então, como eu disse, o escopo da norma. E qual é o escopo da lei, qual é o seu sentido? Ela institui, na verdade, uma espécie de um microsistema, na verdade, atinge a microsistemas do direito, em específico no direito privado, mas ela tem uma característica muito peculiar e que é o primeiro ponto importante para se destacar. Ela é transitória e temporária. Ela não tem, como diz o seu próprio, textualmente, os próprios dispositivos legais, ela não tem o condão de revogar ou tampouco alterar texto normativo. Ela apenas interfere na eficácia de textos normativos já existentes no ordenamento, para pura e simplesmente atender determinadas medidas em razão das características excepcionais
e extraordinárias vividas em razão da pandemia. Então, esse é o primeiro ponto de extrema importância. Ela não revoga texto de lei, ela não revoga artigo do Código Civil, né? Ela não altera um artigo do Código Civil, ela suspende os efeitos, ela interfere na eficácia de determinados dispositivos, como nós vamos ver aqui um pouco no que diz respeito à matéria de prescrição. O dispositivo de prescrição que está lá no Código Civil não é alterado. Há uma influência na sua aplicação, e esse é o escopo da lei. Então, esse é o primeiro ponto de extrema importância a se destacar nas disposições gerais. O segundo ponto é que ela já traz um marco preciso, data o que se tem como início dos efeitos da pandemia. E está lá no seu dispositivo dizendo, considera-se o dia 20 de março de 2020 como início dos efeitos da pandemia. Uma primeira observação é que início de efeito de pandemia não é data da entrada em vigor da lei. A lei 14.010, ela entrou em vigor no dia 10 de junho, próximo passado. Mas ela volta seus olhos para o passado, ela volta seus olhos para atribuir um termo inicial de efeitos de pandemia e identifica no dia 20 de março essa data. Por quê? Porque nessa data foi editado o Decreto Legislativo número 6, em que o Congresso Nacional, e vejam também o efeito simbólico disso, né? O Congresso Nacional, enquanto a congregação da representação do povo, definiu e estipulou, por meio desse decreto, o estado de calamidade pública decorrente da situação da pandemia da Covid. Né? Então, o marco temporal da lei ele é precisamente estabelecido. Agora, essa situação e essa estipulação de uma data já traz uma reflexão. A primeira reflexão é, ora, eu então só vou poder entender para fins de direito que quaisquer efeitos da pandemia são posteriores ao dia 20 de março de 2020, se alguma situação ocorreu numa relação jurídica da qual sou parte, em que sofri efeitos de qualquer natureza por situação decorrente da pandemia, né, que nós sabemos que esse fenômeno já vem aí no mundo desde novembro do ano passado, no Brasil aí em meados de fevereiro, né, até um pouco antes. Ou seja, se eu tiver alguma evidência de situação ocorrida antes dessa data, não vou poder me resguardar? Bom, a questão é, eu não posso me valer dos efeitos da lei. A Lei 14.010, ela estipulou, né, termo inicial da atribuição dos efeitos, né, em reconhecimento da pandemia. Mas isso não quer dizer que eu não possa arguir por argumentos de princípio, violação a princípios, violação a outras regras, repito, que não as instituídas nessa lei, e promova a defesa de meus interesses, promova minhas reivindicações, tendo como fundamento a situação decorrente do estado de pandemia de calamidade pública. O destaque que se faz é que esse é o termo inicial para a aplicação dos efeitos do que a lei traz, né? Dos efeitos do que a lei traz. Não quer dizer que eu não vá poder me valer na argumentação jurídica da situação da pandemia em momento anterior. Só que, repito, aí eu vou ter que me valer de argumentos de princípio, violação à boa-fé objetiva e tantos outros princípios, e que eu consiga promover essa alegação. Né? E nós sabemos que em direito, em matéria de argumentação, é possível você deduzir a fundamentação jurídica para além da textualidade positiva. Né? Isso é um fenômeno que nós já vivemos direito já há alguns anos, não é tão novo assim. Mas vejam só, um outro segundo ponto, e aí já caminhando para o fim dessa análise das disposições gerais. Um outro segundo ponto, no que diz respeito a essa implicação e essa data que a lei atribui para efeitos da pandemia nas relações jurídicas de direito privado, no que diz respeito à retroatividade. Né? Ou seja, ora, mas a lei então feriu a regra da retroatividade? Não. Né? A irretroatividade, sobretudo nessas situações de emergência, de excepcionalidade, é possível que a lei institua e tenha como marco datas para trás. Claro, é clássico, é consenso que, via de regra, enunciados normativos, textos legais surgem para atender demandas para o futuro, para regulamentar as situações presentes para o futuro. Mas, sim, é possível. O que não se pode
E aí o que a Constituição veda, e o artigo 6º, né, da Lei de Introdução das Normas de Direito Brasileiro, da nossa LINDB, veda é que a lei prejudique ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada. Então, essa ressalva é importante, né? Esta ressalva é importante. A lei data um período para trás, mas temos que verificar a eventual existência de ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada. Porque, via de regra, então, a lei busca atingir quais situações? As situações pendentes, ainda pendentes, e futuras. Né? Lembrando que direito adquirido não se confunde com expectativa de direito. Né? O direito adquirido é quando aquela minha condição, né, de relação jurídica de direito material, por exemplo, já está perfectibilizada. Não resta nada pendente para aquilo seja garantido. Né? Caso contrário, estamos falando de mera expectativa de direito. Perfeito, pessoal? Pois bem, feita essa análise, entendendo o escopo da lei, vamos falar agora do seu artigo 3º. Né? O artigo 3º da lei traz lá, faz a leitura rápida aqui, que ele é curtinho e importante. Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta lei até 30 de outubro de 2020. Parágrafo 1º. Esse artigo não se aplica enquanto perdurarem as hipóteses específicas de impedimento, suspensão e interrupção dos prazos prescricionais previstos no Ordenamento Jurídico Nacional. Parágrafo 2º. Esse artigo aplica-se à decadência, conforme ressalva prevista no 206 do Código Civil. Primeiro aspecto importante, pessoal. A lei trata de relação jurídica de direito privado. A lei não trata de relação jurídica de direito público. Então, essa premissa estabelecida no artigo 3º da lei não atinge as relações de direito público, como, por exemplo, as relações jurídicas de direito tributário. Então, essa ressalva é importante. A prescrição que nós trazemos aqui é para as relações jurídicas privadas, ok? Bom, uma análise rápida. Prescrição é a perda do exercício de uma pretensão, de um direito de exigir. A decadência é a perda de um direito potestativo. A lei vem abarcar essas duas situações. Existe, por vezes, dúvida na identificação, e isso é comum no direito privado, né? De um prazo, quando o prazo é prescricional, quando o prazo é decadencial. O prazo prescricional, via de regra, essa disposição encontra-se na lei. Quando não se encontra, se eu tenho um direito prestacional que se sujeita a uma ação de natureza condenatória, por exemplo, estamos diante de um prazo de natureza prescricional. Se eu me sujeito, na verdade, a uma condição que demanda uma ação constitutiva, né, aí eu estou diante de um prazo de natureza decadencial. São ambos postulados, e aí eu acho que é a mensagem importante, que visam resguardar segurança jurídica. E ambos nós temos que interpretar e ter a consciência de que prescrição e decadência não são institutos cuja aplicação se dá meramente pela análise do elemento tempo. Né? O professor Pontes de Miranda já falava, e isso é extremamente importante. Prescrição é titularidade do direito, inação do titular desse direito e a passagem do tempo. Né? Em resumo, pretensão mais tempo. Eu poderia exercer essa pretensão, né? Houve uma inação do titular do direito, ou o titular do direito não pôde exercer medida alguma. Né? Se isso não existe, nós não estamos diante do fluxo de prazo prescricional. Estabelecida essa premissa, que vem o sentido normativo. Bom, o que a lei trouxe? A lei trouxe uma regra de impedimento ou suspensão do prazo prescricional ou decadencial. Detalhe, a partir da entrada em vigor da lei. Então, vejam, prazo prescricional ou decadencial, né, só estão impedidos ou suspensos a partir do dia 10 de junho até 30 de outubro. Né? Como eu falei, a lei ela é uma lei delimitada no tempo, né, provisória, de um caráter, né, transitório. Então, ela traz a data final, e nós vamos ver adiante, né, na fala dos demais colegas, que esses prazos finais são estabelecidos a cada microsistema que foi modificado. Ok? Mas, pois bem, então vejam como faz sentido a coisa. Né? A pretensão não pode ser exercida num período de pandemia. E a lei veio reconhecendo isso, positivando isso e textualmente prevendo isso. Né? Então, é de extrema importância essa compreensão, porque aí volta mais uma vez uma discussão.
Pois bem, mas e se eu sofri elementos, porque nós sabemos que o Poder Judiciário ou não está funcionando em determinados estados da federação, ou a sua operação é parcial, é limitada. Nós sabemos que é um momento difícil do advogado, que é importante nesse processo de se reunir com o cliente, produzir provas, realizar eventualmente pesquisas e perícias prévias quando necessário, enfim, é um momento difícil. Então, se eu vivi essas dificuldades antes desse marco temporal da lei, quer dizer que ela veio afastar e fulminar a possibilidade de que eu possa exercer meu direito, né? Ou seja, essa suspensão na prescrição só se dá nessa hipótese? Não. Né? Claro, vamos com cautela. Há de cautela, observa-se o prazo da lei, observa-se os critérios da lei. Caso contrário, tente adotar medidas, e processualmente existem medidas cabíveis, pelo menos para resguardar a fluência do seu prazo prescricional. Né? Essa é uma atenção de extrema importância. Vejam vocês que a lei fala em suspensão ou impedimento. Suspensão ou impedimento. A suspensão, característica dela é que prazo prescricional já começou a fluir e ele se interrompe, mas passado o caso de suspensão, ele se reinicia. Então, vejam, o prazo ele tem que ser medido. Iniciou-se, suspendeu-se, reinicia-se. E a lei também fala em casos de impedimento. No impedimento do prazo, ele se interrompe. Nesse caso, o prazo sequer iniciou. Existem causas de impedimento que influenciam, inclusive, no início da contagem do prazo. E a lei vem contemplar essas duas situações. Vou considerar impedido ou suspenso de acordo com a natureza jurídica daquela relação de direito privado, né, o prazo de 10 de junho a 30 de outubro. Perfeito? Então, assim, a ideia era uma abordagem bem objetiva, bem pragmática. Não pretendo me alongar, porque temos muito a ouvir aí dos demais presentes. E já passo a palavra para o amigo professor Alexandre Pupim. Bem, boa tarde, né, a todos. Vamos falar nesse momento agora relativamente ao nosso capítulo 3 da nossa nova legislação, inicialmente referente às pessoas jurídicas de direito privado, especificamente acerca do nosso artigo 5º da legislação, né? Esse artigo 5º que vai tratar para nós acerca das assembleias, né? A possibilidade dessas assembleias passarem a ser realizadas através ou com votos, né, à distância e por meio eletrônico. Então, a legislação traz expressamente essa possibilidade de assembleia eletrônicas, virtuais, né, e com votos à distância. Tudo a ser, digamos assim, estabelecido através do administrador dessas sociedades. É importante termos a análise dessa lei, inicialmente, à luz do que estamos vivendo, obviamente, como muito bem salientado pelo professor Álvaro, né? Nós temos que imaginar que a nossa lei é de 10 de junho de 2016, enquanto que a crise do Covid, a nossa pandemia, em aspectos de calamidade pública, é de 20 de março, né? Então, a calamidade pública teria sido decretada em 20 de março de 2020. Então, de março até a promulgação, já teríamos passado cerca de 80 dias, né? E durante esse período, nós tivemos que conviver sem uma legislação específica acerca de pandemia, né? Mas sim através de princípios, das normas já existentes, do bom senso da interpretação do direito. E no direito empresarial, né, nós estamos aqui debatendo, essas soluções têm que ser mais rápidas, né? A economia exige um pensar mais rápido acerca dessas soluções jurídicas. Então, por exemplo, nós temos que analisar esse dispositivo também à luz, né, da medida provisória 931, né, de março, final de março de 2020, que alterou o Código Civil, alterou a lei da SA, prevendo a possibilidade de voto à distância.
né? Prevendo a possibilidade que os acionistas, os sócios, né, os cooperados, né, a partir das cooperativas, pudessem ter a sua participação nas assembleias a partir de, ou melhor, à distância, de forma eletrônica, né? Previu ainda aquela medida provisória, nos anseios dos administradores pelo prazo, né, o adiamento das assembleias ordinárias, né, tão importantes para demonstrações financeiras, para a eleição de administradores, para a prestação de contas, distribuição de resultados. Então, uma norma importante, né, que não pode ser deixada de lado. E essa mesma medida provisória também estabeleceu que a regulamentação dessas assembleias deveria se dar através do DREI, né, e através da Comissão de Valores Mobiliários, né, a CVM. No caso da CVM, nós já possuíamos, né, digamos assim, de certa forma, um regramento para voto à distância, né, através de boletins, né? Então, a CVM já tratava, no que tange as sociedades de capital aberto, acerca dessa assembleia com voto à distância, né? Era através da instrução 481, né? Posteriormente, após a nossa medida provisória, foi editada a instrução 622, desculpa, né? Que passou a adaptar aquela anterior aos novos ditames, né, da nossa infeliz pandemia que estamos vivendo, né? Então, a CVM já tinha um tratamento um pouco mais próximo, né? O DREI, em função disso, por não termos no âmbito das sociedades limitadas, das anônimas, capital fechado, digamos assim, mais específico, o DREI edita, então, também uma norma importante, que é a Instrução Normativa 79. Então, a Instrução Normativa 79 do DREI passa, né, a estabelecer os requisitos dessa Assembleia, as formalidades para essa Assembleia, né, prevendo, né, assembleias presenciais, que já eram comuns, né, e prevendo agora as semipresenciais e as digitais, né? Semipresenciais, definidas como aquelas realizadas em local físico, mas com possibilidade de voto à distância, através de boletim ou de outro sistema eletrônico, né, onde o acionista ou o sócio participasse. E o voto digital, e a assembleia digital, ou seja, inteiramente realizada em meio eletrônico, não realizada em espaço, digamos assim, físico, atendendo-se sempre aos requisitos e princípios da instrução. Verificação de veracidade dos votos, participação dos acionistas, né, controle, né, da participação, possibilidade de acesso a documentos, gravação, segurança, ou seja, todo um sistema para que esse ato passasse a ser virtualizado eletronicamente, dando segurança àquele que participa, né, dando segurança às relações. Então, ao nosso ver, a lei ela vem complementar esses dispositivos que surgiram durante ou no auge, digamos assim, dessa pandemia, dessa crise, né? Lembre-se que falamos em 20 de março e os empresários teriam, segundo a lei, até o final de abril para a sua assembleia ordinária, né? Então, as soluções vieram, de certa forma, foram pensadas e foi necessária antecipar. A nova lei, então, vem, né, e complementa, ou seja, estabelece agora expressamente, né, essa possibilidade, né, e dá, a meu ver, mais poder ao administrador, né, mais poder, um poder discricionário para que ele, então, possa, né, dentro das regras de convocação, de deliberação, né, já legais a serem obedecidas, para que ele possa estabelecer qual o melhor meio eletrônico, qual o melhor meio para a tomada desse voto, qual a melhor forma de realização dessa assembleia, né, diante das dificuldades sanitárias de ser realizada presencialmente, né? Mas, a meu ver, apesar dessa, digamos assim, dessa discricionariedade, né, acredito e penso que deva respeitar os primados e os princípios da instrução normativa.
né, acerca das deliberações, da forma de convocação, dos limites, de como que se dá o voto. A instrução nos dá esse caminho, né? Até porque nós temos que ter um cuidado, porque a ata oriunda dessa deliberação tem que ser objeto de registro. E esse registro vai ter que se dar no âmbito das juntas comerciais, que são subordinadas ao DREI, por exemplo, né? Então é importante que o administrador, embora tenha esse poder discricionário, tenha atenção a esses requisitos mínimos para validade e regularização do ato a posteriori, né? O outro aspecto é que a lei agora também deixa expresso, durante a pandemia, como muito bem colocado pelo doutor Álvaro, a possibilidade dessa Assembleia, mesmo sem previsão estatutária ou contratual. É interessante porque a instrução normativa, nem a medida provisória, estabeleciam isso, né? Tinham essa previsão, olha, independe de previsão estatutária. A lei agora deixa isso claro, né? É natural, a doutrina já trabalhava isso, né? De que, embora não prevista na instrução, era natural que houvesse essa permissão, né, diante da pandemia, ou seja, da realização semipresencial ou digital, mesmo sem previsão estatutária ou contratual. A lei, entretanto, deixa mais expresso agora, né, durante esse período de pandemia, né, digamos assim. Então, esse seria um ponto do artigo 5º. Posteriormente, coube a mim falar sobre a parte do direito do regime concorrencial, né, que vai estar previsto no capítulo 9 da nossa lei, no artigo 14, parágrafo 1º e parágrafo 2º, né, da nossa legislação. Bem, no regime concorrencial, vale aqui a mesma reflexão anterior, né? Estamos falando de 80 dias, de quando decretada a calamidade até a promulgação da lei, né? Isso desconsiderando as situações de crise, a situação de crise anterior, né? Já vivenciada na economia, já vivenciada no âmbito das sociedades empresariais. Então, no campo concorrencial, o que se vê nesse primeiro momento é uma certa flexibilização da norma antitruste, né? O legislador aqui trouxe uma espécie, entre aspas, né, de uma imunidade antitruste temporária. Ou seja, relevou, né, certas condutas até então caracterizadoras de infração à ordem econômica, como a prática de preço predatório, a cessão, né, da cessão parcial total da atividade empresarial, né, suspende a eficácia da norma nesse aspecto. Isso quanto à regra de conduta, né? O artigo 36 da nossa norma. E quanto à regra estrutural, suspende também, desconsiderando episodicamente essa atitude anticoncorrencial, no caso de contratos associativos, caso de joint ventures, né? E consórcios. Ou seja, o legislador abranda a situação nesse período de pandemia, considerando que esses atos desse período, né, não necessariamente estarão infringindo a ordem econômica, infringindo, né, a concorrência. Então, vejam, uma flexibilização. Ressalta, entretanto, nos parágrafos seguintes, né, a possibilidade de uma revisão a posteriori, de uma análise posterior, né, de verificação se esses atos realizados realmente foram necessários ou eram necessários serem realizados durante a pandemia. Necessários para manutenção da atividade, né, para recuperação, para a sustentação da atividade econômica, né, tendo sempre como princípio o estado de crise. Então, houve uma certa flexibilização. E, nesse aspecto, né, há uma certa crítica, digamos assim, porque não é a postura, né, mais utilizada nesse tipo de ambiente, né, do direito concursal. As crises são ambientes propícios a atos de concentração, né? Queda abrupta de recurso, dificuldade de diminuição de custos, né? Queda de clientela,
tudo isso leva a uma possibilidade de concentração, de associação de empresas com fim e acabando por interferir na ordem econômica. Não podemos esquecer que a situação de crise também acarretará inúmeras recuperações. Inúmeras falências serão decretadas. Outro ambiente propício a ato de concentração, né? Então, a legislação, a meu ver, deve ser mais interpretada como uma forma de adaptação, né? Uma forma de adaptação do sistema. Lembre-se, os 80 dias. Nesses 80 dias, nós podemos citar, por exemplo, 2 decisões importantíssimas do CAD. Agora, em maio, o CAD aprovou, né, depois de tanto tempo, a venda da Fox para a Disney. E essa venda encontrava-se emperrada em função do quê? Em função da regra de estrutura exigida. Ou seja, o canal Fox deveria ser vendido. Para que não houvesse, né, para que houvesse aqui uma certa proteção aos consumidores que participam de programas, né, gostam de programas esportivos, né? Então, em função da pandemia, o CAD entendeu que essa regra estrutural, essa conduta estrutural não era mais viável para a análise daquele processo. E, em função disso, substituiu essa regra estrutural por uma regra de conduta, de procedimento para se tentar mitigar, né, os efeitos frente aos consumidores, aprovando, então, aquela concentração. Então, vejam, a pandemia já surtiu o seu efeito, independentemente da legislação, com base na aplicação da experiência vivida pelo CAD. Outro exemplo talvez mais conhecido agora, recentemente, do NOS, né? Daquelas 8 grandes empresas, né? Heineken, Coca-Cola, PepsiCo, Ambev, BRF, né? Concorrentes entre si, que se uniram, se associaram, visando, né, dar um tratamento especial ao pequeno varejo, que mais sofreu com as interdições, com os fechamentos, com a falta de prestação de serviço. Então, vejam, esse grupo, voluntariamente compareceram ao CAD e solicitaram ao CAD um parecer de que aquele ato não era de concentração. Eles tiveram a preocupação, né, nesse sentido. E o CAD respondeu em 10 dias. Em 10 dias, o CAD respondeu dizendo que aquilo, a princípio, não caracterizaria infração. Não atacaria a livre iniciativa, não haveria ali um interesse comum, mas, na verdade, um contrato associativo para aquele ato específico, né? É óbvio que o CAD, ao final do seu voto, do voto da presidência, expressamente ressalta a possibilidade de análise futura, claro, né? De análise futura dessa conduta. Mas vejam, mesmo sem essa legislação. Então, o sistema concorrencial, a meu ver, possui normas para atender a esses princípios, a esse nosso momento, né? Podemos citar o artigo 88 da lei antitruste, né, que prevê a possibilidade, né, de análise posterior do CAD, a própria legislação. O regimento interno, artigo 114, a aprovação precária do ato de concentração, liminar e precária do ato de concentração. A resolução 12 de 2015, que permite consulta para saber se há infração, se há ilicitude com aquele ato, para saber se o ato pretendido é lícito, para saber se o ato já concebido é lícito, cuja consulta deve ser respondida em 120 dias. E a experiência nos mostra que essas consultas são respondidas no máximo em 60. Então, o sistema, digamos assim, se adaptou, né? Sem falarmos hoje na volta da tese do Fair and Firm Defense, né? Numa visão contrafactual dessa tese, né? De que nem sempre o ato de concentração não é eficiente. Nem sempre ele irá
atacar a ordem econômica. Então, a meu ver, a lei tem a importância dela por reconhecer, né, esse período, essa imunidade temporária, mas ela tem que ser, sim, analisada com uma interpretação bem restritiva, né, a meu ver, sempre à luz desses dispositivos do sistema já vigente, a meu ver, suficiente, né, para atender a essa demanda do ambiente concorrencial, né, evitando essas práticas anticompetitivas dentro do mercado, né? Então, dentro do tema que coube a mim, né, eram essas colocações que eu gostaria de tecer, e aproveito e já passo a palavra agora para o Dr. Wanderson, né, que vai nos brindar aí com a sua fala acerca do capítulo 5 e das relações de consumo. Obrigado. Deixa eu ativar meu som aqui. Boa noite a todos. É um prazer poder participar desse webinar aqui, promovido pelo escritório. Ser precedido de brilhantes professores, como o Dr. Álvaro, o Dr. Alexandre, é sempre uma honra e, com certeza, nos traz uma responsabilidade muito grande. Afinal de contas, vou tentar estar à altura deles. O que competiu a mim a falar é sobre o capítulo 5 da Lei 14.010, que trata das relações de consumo. Mas antes de eu entrar no artigo propriamente dito, eu queria dizer que é o seguinte, esse artigo, a finalidade da lei, nesses tempos de pandemia, houve uma necessidade da gente se afastar, da gente criar um isolamento social, das pessoas ficarem distantes. Isso, como consequência, fez com que, consequentemente, a gente necessitasse de fazer mais compras através dos meios virtuais. E com esse número exponencial de compras, a gente percebeu que havia uma necessidade de uma regulamentação. Só para a gente ter uma noção em números, durante os meses de abril, durante o mês de abril, houve um aumento de 81% no e-commerce. O número de produtos comprados na internet aumentou 81%. No ramo mais específico de alimentos e bebidas, que é um pouco mais voltado já ao que se trata o artigo 8º da lei, houve um aumento de quase 300% só no mês de abril, o que demonstra que houve uma necessidade ainda maior de regulamentar essa compra durante esse período de pandemia. Durante esse cenário novo, né, como eu disse, essa regulamentação foi muito necessária, até para proteger também não só os consumidores, que são hipossuficientes na maioria das vezes, mas também aqueles fornecedores, e principalmente, como disse o Pupim na fala dele, aqueles pequenos fornecedores que às vezes estão lá trabalhando com dificuldade, têm seus estabelecimentos fechados e às vezes estão com poucos recursos em caixas e precisam também ser protegidos. A gente não pode esquecer também, essa cadeia deve girar, né? Essa roda deve girar, e se a gente proteger o consumidor e prejudicar o fornecedor e vice-versa, esse círculo não gira e a cadeia de consumo fica muito prejudicada. Então, houve uma necessidade de estabelecer um regulamento mínimo uniforme para que essas relações jurídicas, né, elas fossem regulamentadas. O que aconteceu? No que tange a relação de consumos, que é mais o meu tópico propriamente dito, houve uma necessidade, em razão da interpretação do artigo 49, que é o que trata do prazo de arrependimento, aquele que é de 7 dias para as compras online, da pessoa exercer o direito de devolução imotivada, em virtude da sua ampla e real, como é que eu posso dizer? Ampla... meu Deus, fugiu a palavra, mas já vai voltar. Interpretação do que está contido lá, o que você pode
exercer de direito no prazo de 7 dias, o legislador, nesse artigo 8º da lei, ele decidiu de forma objetiva especificar o que você poderia, durante o período da pandemia, exercitar. O que ele diz? Até o dia 30 de outubro fica suspensa a aplicação do artigo 49 da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, que é o Código de Defesa do Consumidor, na hipótese de entrega domiciliar, delivery, de produtos perecíveis ou de consumo imediato e de medicamentos. Mas antes de eu entrar no artigo aqui, eu vou também fazer a leitura da redação do artigo 49 para a gente poder comparar e eu poder explicar um pouquinho para vocês o que diz o artigo 49 do CPC. Está previsto no CDC o seguinte: o consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias a contar da sua assinatura ou de ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto nesse artigo, os valores eventualmente pagos a qualquer título durante o prazo de reflexão serão devolvidos de imediato e monetariamente corrigidos. Como eu disse anteriormente, o artigo 49 ele é amplo, ele não fala qual é o tipo de compra que você vai poder. A princípio, quando você faz a leitura, você entende que qualquer compra online você poderia exercitar o direito de arrependimento. Inclusive, como diz aqui no artigo 8º, porque não há uma restrição no 49, dos produtos que podem ser perecíveis ou de consumo imediato. Comida, por exemplo. O que houve a necessidade? Houve a necessidade de justamente delimitar, durante esse período, e também para a proteção dos fornecedores, que nem tudo pode ser devolvido. Resumindo, é isso. Se você comprar, por exemplo, uma passagem online, você pode exercitar seu direito de arrependimento. Se você comprar uma geladeira, você pode exercitar seu direito de arrependimento. Como o Álvaro disse lá, essa questão trata de assuntos pontuais. Então, a lei, no artigo 8º, ela pontuou especificamente o que você poderia e o que você não poderia exercitar o direito de arrependimento. E no caso do artigo 8º, ela disse de forma expressa: você está suspenso a aplicação do artigo 49 apenas para produtos perecíveis ou de consumo imediato. Quando você pede um hambúrguer, por exemplo, e chega na portaria da sua casa, você não tem mais o direito. E tem gente, e por incrível que pareça, antigamente você poderia exercitar: não quero mais. Hoje você não tem mais o direito de você falar que você não quer o hambúrguer ou a pizza. A gente acredita que é uma coisa comum que a gente faz no dia a dia, que a gente não poderia exercitar esse direito, mas como diz, pela redação do artigo 49, a gente poderia sim exercitar, não tem um limite. E isso que a lei, o regime jurídico emergencial transitório delimitou, esse limite. No caso, mas há um porém também. A gente pensa que também o hambúrguer não pode ser devolvido porque está previsto na lei. Mas se o hambúrguer estiver estragado, ou, por exemplo, você pedir uma pizza de calabresa e chegar uma pizza de mussarela, você vai poder devolver o produto. Não com base no artigo 49, mas com base no artigo 18, que é do vício do produto. Porque você está recebendo uma mercadoria diferente daquela que você comprou, mesmo sendo perecível. Entendeu? E aqui também fala da questão do medicamento. Não há lógica, e ao meu ver isso faz todo sentido, ninguém compra medicamento online hoje sem saber o que vai pedir. Você não compra uma aspirina, você não compra um Dorflex, você não compra qualquer tipo de medicamento sem já saber a qualidade do produto, sem saber para o que ele serve. Então, não há lógica nenhuma quando o fornecedor te bater na porta da sua casa e entregar o produto, você falar: não quero mais, quero devolver. A recusa imotivada está proibida nesse período. Em contrapartida, você pode recusar se você verificar na hora que você receber e o produto está vencido. Se o remédio estiver vencido, lá você olhar a data de validade, é óbvio, não tem dúvida nenhuma que você vai poder devolver o produto. É isso que a gente precisa saber. O artigo 49
ele garante o direito de devolução, o prazo de arrependimento para fim de proteger aquele consumidor compulsivo que faz compras na internet, chega aquele um monte de mercadoria em casa. Então, ele tem essa finalidade. Mas agora também tem que saber que o artigo 8º suspendeu a parte do exercício do direito pelo consumidor apenas em relação aos produtos perecíveis e também a medicamentos. Então, o artigo 49 ele está suspenso parcialmente, não foi revogado totalmente, como algumas pessoas podem falar ou imaginar. Isso que é importante a gente deixar claro. Sempre que você fizer uma compra online de algum produto não perecível ou que não seja medicamento, você vai sempre poder exercer o seu direito de arrependimento na forma do artigo 49. E como disse o Álvaro, por ser uma lei transitória, na própria artigo 8º da lei do regime jurídico emergencial e transitório, ele fala que a suspensão do artigo 49 parcial, ela só vai até o dia 30 de outubro de 2020. Passado essa data, você vai poder reclamar, você vai poder exercitar todos os seus direitos. E, como eu disse anteriormente, há uma dúvida na doutrina. A doutrina ela não chegou a um consenso de quais os limites do exercício desse direito de arrependimento. Eu, particularmente, eu acho que se essa lei continuasse, ficasse, digamos assim, né, até por questão de lógica, você devolver um hambúrguer, uma pizza, porque a gente sempre pensa no exercício do direito de arrependimento quando a gente compra algo grande pela internet, um computador, uma geladeira, e a gente esquece que, como a lei é aberta, não tem nada restringido, a gente pode exercitar isso nas pequenas coisas no dia a dia também. O direito do consumidor ele visa proteger o dia a dia também, as relações costumeiras. Mas eu não acho justo também você desprivilegiar, desproteger também o empresário, principalmente nesse período de pandemia, que tanto está sendo maltratado, fazendo com que, por muitas vezes, um produto de uma qualidade ótima, boa, seja devolvido imotivadamente, só porque a pessoa não quer mais, desistiu. Então, o legislador, como forma de colocar uma pá de cal nesse entendimento, ele estabilizou o entendimento nesse sentido. Pode ser exercício de direito de arrependimento? Pode. Em todos os motivos, não. A partir da sanção da lei, não. Só pode ser exercido o direito de arrependimento de produtos que não sejam de entrega domiciliar e perecível, e de consumo imediato, ou de medicamentos. Fora esse, a lei e o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor está plenamente vigente e pode ser exercitado o direito de qualquer um que se sinta prejudicado ou que faça aquela compra por impulso. Então, é isso. A minha fala é mais ou menos essa, é curtinha mesmo. Queria agradecer a presença de vocês, aos colegas do escritório e todos que nos estão ouvindo. Eu vou passar a palavra agora, salvo engano, para o Dr. Marcos Felipe, que é o próximo da nossa lista, ou é a Gabriela? Eu me perdi aqui. Qual que é, Fábio? É o Fábio. É o Fábio mesmo? Então eu devolvo a palavra para o Fábio agora. Obrigado a todos. Obrigado, Wanderson. Obrigado pelas suas colocações. Bem, eu vou falar sobre a parte que trata do direito imobiliário dessa lei que entrou em vigor, né? A gente sabe que o projeto 1179 ele ficou por bastante tempo em discussão. A pandemia começou no dia 20 de março e, durante um bom tempo, esse projeto esteve circulando, inclusive foi objeto de alguns eventos, e as discussões, por mais que a lei ainda não tivesse entrado em vigor, elas, de uma certa forma, influenciaram muito o comportamento dos indivíduos, das partes, especialmente nessas questões envolvendo locações. Então, por exemplo, todas as disposições inerentes a locações foram vetadas, acabaram por ser vetadas. Mas no início das discussões, falava-se, ao exemplo de outras legislações de outros países, que seria possível que essa lei impusesse descontos sobre os aluguéis.
Falava-se, inclusive, no projeto original, havia um entendimento na sua redação original que haveria um desconto de 30% dos aluguéis, e esses aluguéis seriam, esse desconto seria diferido no tempo para depois do dia 30 de outubro. Né? Esse foi um dos pontos que no qual iniciou a discussão e, de uma certa forma, conformou as discussões jurídicas, porque se entendeu que realmente os contratos de locação mereceriam uma intervenção legislativa, ou talvez até na demora dessa intervenção legislativa, a intervenção judicial, né? Um objetivo, como nós temos visto aí várias decisões intervindo nos contratos de locação, seja para reduzir o aluguel nesse período de pandemia, seja para conceder o diferimento de parcelas do aluguel, para depois do que se entende que será o período pandêmico. Né? Outro ponto que esteve para ser sancionado e foi vetado pelo presidente foi a questão da suspensão dos despejos, das liminares de despejos, no período desde a vigência da lei até o dia 30 de outubro. Essa é outra medida que gerou muita confusão, porque entendeu-se que os despejos, todos eles estariam suspensos, quando, na verdade, apenas os despejos inerentes às ações propostas a partir do dia 20 de março, que é quando se entende o início da pandemia, até o final da pandemia não poderiam ter uma liminar. E esse pensamento de que os despejos, todos eles estavam suspensos, conformou muito das partes, tanto locador como locatários, nas negociações. Bem, o fato é que todas as disposições inerentes ao artigo 9º, salvo engano, era o artigo 9º que tratava das locações, elas foram vetadas. Então, nada se modificou em relação às locações. Aqui, não sei até se cabe utilizar o termo silêncio eloquente da lei. Ela começou tendo um impacto grande nos contratos locatícios e terminou por não tratar absolutamente nada das locações. Vislumbra-se que, no contexto político, há uma resistência muito grande em admitir que a intervenção do Estado sobre os contratos de locação. Há uma resistência, principalmente do Poder Executivo, muito embora tramitem ainda outros projetos de lei na Câmara dos Deputados, justamente tentando intervir nos contratos de locação. Por outro lado, o que nós temos é que as partes continuam da mesma forma que estavam antes, valendo-se exclusivamente dos instrumentos que existem no Código Civil, para poder, eventualmente, de acordo com o caso concreto, pleitear a revisão dos contratos. E a experiência que nós estamos tendo é que, diante de uma insegurança muito grande, nós estamos nos deparando com uma volatilidade muito grande de decisões judiciais a respeito de locações. No início da pandemia, muitas decisões bastante rigorosas, reduzindo o aluguel em até 70%, enfim, uma intervenção muito rigorosa, liminar, muitas vezes sem uma instrução probatória adequada. E agora, mais para a atualidade, mais recentemente, temos visto que as decisões começam a abrandar, começa a se entender que realmente o cenário pandêmico não pode autorizar o judiciário a promover uma interferência muito grande nesses contratos, sob pena de o fazê-lo de forma assodada, sem uma instrução probatória, sem a ampla manifestação das partes. Enfim, como o tempo é pouco e pretendemos aqui ser objetivos, estamos falando aqui só do que foi vetado por enquanto, o que se tem é que, no ramo das locações, continua imperando a necessidade de negociação, das partes entenderem o momento, entender que o despejo não vai ocorrer de uma forma ou de outra, independentemente da lei, que não trouxe nenhum tipo de suspensão nesse sentido, mas simplesmente porque o judiciário ainda encontra-se, na maioria dos tribunais, com seu funcionamento muito prejudicado, e esse tipo de demanda já começa a se acumular, né? Exigindo das partes que busquem soluções
extrajudiciais sempre que possível, negociação, caso contrário, esses problemas inerentes às locações, eles se estenderão por longo período após a pandemia. Né? Então, essas são as considerações que eu faria a respeito do artigo 9º, que tratava de locações e foi integralmente vetado. Outro artigo que tratava do ramo do direito imobiliário seria justamente aqueles que estipulavam regras, estabeleciam regras para o condomínio edilício. Basicamente, o artigo 11 foi integralmente vetado, justamente porque esse era um artigo que concedia ao síndico os poderes para intervir, muitas vezes sem necessidade de uma prévia manifestação em assembleia, na utilização das áreas privativas dos condomínios e, em alguns casos, até se entendia que essa normativa, na forma que o texto foi levado para a sanção, permitia até algumas intervenções no direito de reformas e utilização de unidades privativas. Por exemplo, o artigo previa a vedação a reuniões nas unidades privativas. Então, isso era um poder concedido ao síndico, especificamente, né? Um poder muito grande. Mais uma vez, a pandemia, como bem a lei pontuou, se entende através desse marco estabelecido pela lei, se entende iniciada no dia 20 de março e se estendendo até o dia 30 de outubro. Eu vejo que esse período é um período que, ao final, vai ser acertado. Eu acredito que, a partir de 30 de outubro, será suficiente esse marco temporal para que a vigência dessa nova lei esparja seus efeitos sobre as relações privadas. Para além disso, talvez seria um exagero. Mas, por outro lado, durante o tempo que essa lei ficou em tramitação, os síndicos já estavam aplicando esse tipo de medida, restringindo a utilização de áreas privativas e, às vezes, pasmem, à revelia, em contraposição à vontade da maioria dos condôminos, porque assim estipulava a lei. Então, o síndico tinha um poder quase que absoluto em função da necessidade de controlar o cenário de pandemia. Porém, eu concordo com esse veto, acredito que ele foi providencial, ele remete às assembleias condominiais, ainda que realizadas de forma remota, como nós vamos ver a seguir, a responsabilidade de justamente deliberar sobre essas questões, né, de utilização de áreas comuns e utilização, inclusive, das áreas privativas, de que forma. Então, essa normativa, esse artigo 11, foi integralmente vetado e nós passamos para o que efetivamente direito imobiliário que foi sancionado, que foi, aí mais uma vez, eu acho que de forma acertada, sancionada a autorização no artigo 12 para que as assembleias sejam realizadas por meios virtuais. Na verdade, eu gosto de utilizar um termo um pouco diferente do dispositivo legal aqui do artigo 12. Eu gosto de utilizar assembleias remotas. Elas podem ser realizadas por meios remotos. Elas podem ser realizadas por aplicativos, por WhatsApp, enfim, por todas essas ferramentas, e a manifestação de vontade de cada condômino, segundo o artigo 12, ela equivale à sua assinatura presencial, né? Uma grande dificuldade é que, apesar dessa autorização, né, de que essas assembleias, durante esse período, sejam realizadas dessa forma, é que a dificuldade que os síndicos têm obtido, se deparado em relação a levar registro às atas dessas assembleias. Ora, se a assembleia é realizada através de meio remoto, de meio virtual, fica difícil de você materializar isso no instrumento para levar registro, o que muitas vezes é necessário para que se possa utilizar as contas bancárias do condomínio e outras situações onde o registro da ata é necessário. Alguns condomínios estão, após a realização da assembleia remota, circulando a via física de uma ata para ratificar e cumprir esse trâmite burocrático exigido. Outros não estão fazendo isso e simplesmente estão usando aqui o permissivo do artigo único, né, do parágrafo único do artigo 12.
que diz que, não sendo possível a realização de assembleia condominial na forma remota, os mandatos de síndico, a partir do dia 20 de março, que vence a partir do dia 20 de março, ficam prorrogados até o dia 30 de outubro. Então, com isso, nós esperamos, pelo menos eu acredito que isso possa ocorrer a partir agora da vigência da lei, com maior tranquilidade, que as instituições bancárias, as demais repartições públicas, as demais empresas privadas, aceitem, portanto, o mandato do síndico vencido nesse interregno como vigente até 30 de outubro, e é isso que a lei fez muito bem em ratificar e em asseverar de uma forma objetiva. Por fim, o artigo 13, ele trata sobre a responsabilidade do síndico, sob pena de destituição, de prestar contas sobre os seus atos de administração. Nesse caso aqui é uma redundância, talvez uma ênfase no sentido de que a pandemia não gera para o síndico aqui um estado de calamidade, a exemplo da administração pública, que, por exemplo, o exoneraria da responsabilidade de prestar conta dos seus atos, né? Mas isso já estava previsto no Código Civil, isso já estava incorporado no nosso ordenamento jurídico, e esse artigo 13 ele não tem tanta relevância assim, não tem um impacto muito grande nas relações dos condomínios. Portanto, essas colocações, né, mais uma vez reiterando que a lei ela foi muito desidratada ao final, ela começou tratando de várias questões de direito imobiliário e terminou reduzindo sua abrangência apenas a essa questão das assembleias condominiais e dos mandatos dos síndicos, né? Então, a respeito do direito imobiliário, eram essas as considerações que eu tinha a fazer, e eu passo agora a palavra à minha colega, doutora Gabriela. É você? Para quem eu passo? Doutor Marcos Felipe, perdão, com prazer que ouço agora o meu sócio, amigo, professor, ilustre advogado, doutor Marcos Felipe Pereira. Por favor, doutor Marcos, palavra com você. Bem, já está de noite, né? Já são 18h05, boa noite a todos. Realmente é um prazer estar aqui com todos vocês. Esse momento de pandemia parece que nos afasta, mas pelas redes sociais, né, pelas formas virtuais de comunicação, nós temos nos aproximado bastante. Mas também vou ser bem objetivo aí, porque que é a proposta dessa nossa exposição, como o Álvaro disse, e trato ali rapidamente do capítulo 7, que trata da uso capião, né, em seu artigo 10, que diz que suspende-se os prazos de aquisição da propriedade imobiliária ou mobiliária nas diversas espécies de uso capião a partir da entrada em vigor da lei, né? Então, assim, entre os dias 20 de março a 30 de outubro de 2020, fica suspenso o curso tanto para os prazos de prescrição e de decadência quanto dos de uso capião, né? E aí eu só faço um registro porque é muito utilizado esse termo prescrição aquisitiva para o uso capião, porque a expressão prescrição aquisitiva como sinônimo de uso capião, ela decorre exatamente do fato de ter o uso capião e a prescrição como condição à produção de seus efeitos no decurso do tempo, né? Então, tudo que se falou aqui com relação ao artigo 3º, né, que o Álvaro tratou no início da exposição, que trata da paralisação do prazo prescricional, também se estende ao artigo que trata do uso capião, né? E nem poderia ser diferente, porque o fundamento do artigo, os artigos 3º e 10º é o mesmo, né? Não se deve deixar fluir um prazo contra quem não pode agir, né? Então, vamos lá. Para se adquirir a propriedade por uso capião, é necessário o exercício de posse pacífica, né? Que é aquela posse incontestada, ou seja, que toda a sua trajetória não sofreu nenhuma oposição judicial séria, né? E o que seria, então, de repente, essa oposição judicial séria, né? É exatamente aquela passiva de interromper o exercício da posse contínua, né? Considerada posse contínua, que é essa sucessão ordenada de atos praticados pelo uso capiente do imóvel.
né, a propositura da ação reivindicatória, uma notificação para interromper o prazo prescricional, né, uma ação possessória. Então, com isso, né, o proprietário contra qual corre o prazo está favorecido, já que esse prazo ficará suspenso em virtude da paralisação do decurso do prazo previsto pela lei. E que se justifica, né, pelas dificuldades decorrentes da própria pandemia, inclusive, como já dito aqui, o reflexo na rotina dos trabalhos dos tribunais. Por exemplo, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo não está funcionando, digamos assim, pelo menos os processos físicos, desde o dia 17 de março do corrente ano, né? Então, assim, tendo em vista a superveniência da pandemia, esse prazo de prescrição aquisitiva ficará suspenso dentro dessa janela de vigência da nova lei, que, como eu disse ali, do dia 20 de março ao dia 30 de outubro. Com o advento do termo final, né, esse prazo voltaria a correr, né, devendo ser computado o lapso já transcorrido, ou seja, aquele lapso já transcorrido antes da suspensão, né? E aí que eu venho a fazer uma consideração. E o que tem que se ficar atento ainda são aquelas hipóteses que os proprietários se manteriam inertes mesmo não tivesse havido a pandemia, né? Eu particularmente entendo que esse, no caso do capião, eles não devem ser beneficiados pela lei. Seria o caso de a gente ter uma interpretação restritiva aí o artigo 10, né? Então, nesses casos, não havendo, após um prazo razoável, qualquer providência por parte do proprietário, né, para se opor a essa posse exercida pelo usucapiente, eu acho que seria, então, o caso de também se computar o prazo suspenso pela pandemia, né? Essa é uma ressalva que eu realmente faço com relação aí a alguns artigos que eu li em termos de doutrina com relação a essa lei, né? Realmente, sem aprovação da lei, a gente poderia até pensar que caberia ao judiciário definir aí casuisticamente a hipótese de suspensão do prazo, prescrição aquisitiva em favor do proprietário. Mas eu também, nesse ponto, eu tenho a consideração que, sendo o capião fundamentalmente, né, digamos assim, um modo de adquirir, né, eu acho que realmente teria que existir uma lei para suspender esse prazo, né? Não poderia o judiciário vir restringir o direito daquele que requereu o uso capião, né? Um outro detalhe também que eu acho interessante é com relação ao uso capião extrajudicial. Como bem pontuou o Álvaro, né, a lei veio para ser usada em situações pendentes. E os usucapiões, em regra, ingressam na serventia, né, no cartório de registro de imóveis, com prazo de prescrição aquisitivo já completo, né? Então, assim, antes de ingressar com o pedido no registro imobiliário, aquele que quer a usucapião administrativa deve obter a comprovação do decurso desse prazo, dos requisitos do exercício da posse, mansa e pacífica, por meio de ato notarial lavrado pelo tabelião, ou seja, quando se ingressa é porque já se completou realmente o prazo prescricional exigido pela lei, né? Então, assim, essas breves considerações, para mim, são, dentro desse tópico aí, suficiente, porque o que se busca aqui, na verdade, é proteger, talvez, aquele proprietário que ainda que não se considere, digamos assim, um proprietário negligente com a sua posse, dando a ele aí uma folga maior, um tempo maior para poder atuar e fazer uma justa oposição a essa posse e, consequentemente, pedir a aquisição do capião. Então, feitas as breves considerações, eu agradeço aí a audiência de todos e desejo uma boa noite. E passo, salvo engano, a palavra agora à nossa querida Gabriela. Fiquei por último. Boa tarde, boa noite, né, na verdade. Bom, vou tratar agora do nosso último tema, que está no capítulo 10 da Lei 14.010. E esse capítulo tem apenas 2 artigos, o artigo 15 e 16. O artigo 15, ele fala sobre a prisão civil do devedor de alimentos. E a gente sabe que o CPC já prevê essa possibilidade há algum tempo. E existe o artigo 528, parágrafo 4º, que fala que essa prisão civil do devedor de alimentos, ela deve ser cumprida
no regime fechado, devendo esse devedor de alimentos ser colocado em um lugar diferente dos demais presos. Então, é isso que o CPC nos traz sobre essa prisão. A Lei 14.010, o que ela trouxe de diferente é que, enquanto vigente esse regime emergencial, esse período de pandemia, essa prisão do devedor de alimentos, ela deve ser cumprida exclusivamente sob a modalidade domiciliar, por conta, né, como já é evidente, dos riscos de contaminação, por ser a prisão aí um lugar de coletividade, aglomeração. Então, o intuito, o objetivo da lei nesse sentido é de preservar a integridade física desse devedor de alimentos. E aí, esse entendimento que a lei traz sobre o cumprimento da prisão civil do devedor de alimentos na modalidade domiciliar, na verdade, esse entendimento consolidou um posicionamento que o STJ já estava adotando antes mesmo da lei entrar em vigor. Lá no início de março, o STJ já tinha proferido algumas decisões concedendo o regime domiciliar como uma medida de contenção à pandemia. Só que, apesar de restar claro na lei, existir já algumas decisões nesse sentido, como a que eu mencionei agora, também existe uma recomendação do CNJ, que é a recomendação número 62, que também trata um pouco desses aspectos de cuidados, né, agora nesse período. Apesar disso tudo, existe uma discussão que eu acho importante a gente tratar aqui, que fala sobre a eficácia dessa prisão em regime domiciliar. Alguns juristas dizem que nós, a sociedade de forma geral, por conta da pandemia, está, de certa forma, no confinamento, né? Então, eles têm defendido que a prisão em regime domiciliar pode não, o caráter sancionatório dela pode não estar atingindo o seu objetivo principal, que é o de fazer com que o devedor de alimentos cumpra com a sua obrigação alimentícia. Então, ela tem, de certa forma, perdido a sua força. E aí, alguns juristas têm defendido que o ideal seria, então, nesse período, suspender a prisão civil do devedor de alimentos. Inclusive, existe uma decisão, algumas já, do STJ, que foram anteriores à lei, é importante a gente destacar isso, que negaram o regime domiciliar e suspenderam a prisão durante esse período. Então, assim, a lei fala que o devedor de alimentos, quando for decretada a sua prisão, ela deve ser cumprida em regime domiciliar, mas existe essa discussão, existem essas questões que ainda, como a lei é muito recente, 10 de junho, né, ainda vão render bastante. Então, acho que o ideal agora é aguardar o posicionamento dos tribunais sobre esse assunto. É um assunto realmente complicado e vamos ver sobre isso aí, como isso vai se desenrolar, né, ao longo do tempo. O segundo ponto, que está no artigo 16 da Lei 14.010, trata dos prazos de abertura e ultimação dos processos de inventário e partilha. O CPC, ele prevê alguns prazos nesse sentido, e aí, quanto à abertura, o CPC prevê que os legitimados têm o prazo de 2 meses, aberta a sucessão, né, quando ocorre o falecimento do autor da herança, eles têm o prazo de 2 meses para instaurar o procedimento de inventário e partilha, processo de inventário e partilha. E, por outro lado, o artigo 611 do CPC também prevê que, instaurado, então, o processo de inventário e partilha, existe aí o prazo de 12 meses para sua ultimação, os 12 meses subsequentes. A Lei 14.010, de certa forma, prorrogou esse prazo, de certa forma não, prorrogou esse prazo, e ela definiu o seguinte: as sucessões abertas a partir do dia 1º de fevereiro de 2020, o termo inicial para a contagem desses 2 meses para a instauração do processo de inventário e partilha será o dia 30 de outubro de 2020, não mais a data da sucessão, como está previsto no CPC. Durante esse período, é claro, né? Quanto à ultimação, a lei ela trouxe uma suspensão. Ela diz que as sucessões, na verdade, os processos de inventário e partilha,
que o prazo de 12 meses para sua última ação já estava correndo antes do dia 1º de fevereiro de 2020, eles estão suspensos durante um período. E qual período é esse? Da data que entrou em vigor a lei, que foi o dia 10 de junho de 2020, até o dia 30 de outubro de 2020, que foi a data e o marco final que a lei estabeleceu. Então, essas são as duas questões que a lei nos trouxe sobre o direito família de sucessões, uma sobre a prisão civil, que agora deve ser cumprida em regime domiciliar, mas existe essa discussão, e sobre os prazos de abertura e ultimação dos processos de inventário e partilha. Fui bem breve por causa do nosso tempo, mas espero ter sido clara. Agradeço, doutora Gabriela. Quero agradecer aqui a todos que nos acompanham e nos acompanharam, né? Nos acompanharam e nos acompanham até agora, início de noite, por participar dessa transmissão. Quero agradecer, além da doutora Gabriela, aos nossos demais expositores aqui, doutor Wanderson, doutor Marcos, doutor Alexandre e doutor Álvaro, e ressaltar aqui que o nosso objetivo com este webinar foi apenas de abordar aspectos iniciais e preliminares dessa nova lei que entra em vigor. Certamente nós tentamos nos limitar a um período de tempo muito curto para falar de um assunto que demandaria cada um deles, talvez, horas e horas de discussão. Certamente que nós vamos ter a oportunidade de um futuro próximo discutir cada um desses temas, né, com mais profundidade, mas acredito que esse tipo de abordagem, essa abordagem inicial que fizemos hoje aqui, foi importante para que pudéssemos tracejar, então, os contornos iniciais do que esse regime jurídico especial transitório vai modificar nas relações privadas até, né, durante a vigência dessa lei, que vai até o dia 30 de outubro. Então, eram essas as nossas considerações. Mais uma vez, em nome do escritório Alcuri Pereira e Pupim Advogados, agradeço a todos pela participação. E este material depois estará disponível para quem não pôde acompanhar, para quem queira rever ou não conseguiu pegar desde o início, estará disponível nas nossas redes sociais. E todos nós, de antemão, eu e acredito que os demais da mesma forma, ficamos à disposição, caso queiram tirar quaisquer dúvidas, nas nossas redes sociais, nos nossos contatos. E assim eu encerro, permitindo que cada um aqui que fez a sua exposição faça, então, suas considerações finais e, na verdade, mais uma palavra final de boa noite. Então, boa noite a todos. E doutor Wanderson, vamos, só para encerrar, dar a oportunidade de todos aqui se despedirem. Só queria agradecer mesmo a presença de cada um de vocês, também dos meus colegas de escritório, dizer que estou com saudade de vocês, que esse isolamento social está cumprindo a risca, né? Tem muito tempo que eu não vejo a Gabriela, o Pupim, o Marquinho, o Álvaro mesmo. E aí, dar uma boa noite a todos os amigos que estão nos vendo aqui, também aqueles que gostaram do tema. Muito obrigado e boa noite. Eu também um abraço a todos aí, a quem eu não vi, pude ver agora remotamente. Se Deus quiser, em breve todos estaremos juntos aí trabalhando e produzindo e melhorando, na verdade, toda a nossa alma aí que fica prejudicada nesse momento de pandemia. Doutora Gabriela. Agradeço também a todos que estão acompanhando aqui no Zoom, no Facebook e ao convite. Obrigada. Boa noite. Obrigado a todos aí pela presença também. Certamente estaremos, o desejo de todos, né, estarmos juntos. Podemos aqui viver mais próximos, né, um dos outros, né, não através de uma tela, né, de um vídeo, de um computador, de uma televisão. Mas, já que nesse momento possível é isso, é muito gratificante contar com a presença de todos vocês, né, dos meus colegas de escritório, dos nossos ouvintes aí. Muito obrigado por todos. Álvaro.
Também só agradecer, Fábio, agradecer a todos aqui presentes, Zoom, Facebook. De fato, é um momento difícil, mas que vamos superá-lo, né? E, como você falou, o material vai ser disponibilizado depois. Espero que possamos travar novos debates em breve sobre, talvez, aprofundando essa lei, novas discussões. Tem muito a se estudar, muito a se trabalhar nesse período, claro que dentro de todas as limitações imanentes aí. Mas vamos em frente, que juntos vamos vencer isso tudo. E dizer a todos que cuidem-se, né? Um abraço e boa noite. Então é isso, pessoal. Boa noite a todos. Mais uma vez, obrigado e até a próxima.